Olá, meu nome é Lucas Gabriel e sou responsável por realizar a resolução da segunda questão do quarto exercício escolar de cálculo 1 no período de 2023.1. Então vamos lá ver o que a questão pede e vamos ver como a gente pode resolver ela. Então, primeiramente, a gente vai apresentar a questão, o que é que ela pede, vamos entender um pouco sobre ela. Então, a questão vai pedir qual das áreas que ela vai mostrar, qual das áreas abaixo do gráfico e acima das abscissas de 0 a π mais se aproxima de 1. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de quais são as alternativas da questão. Então, a gente tem a primeira alternativa aqui, que é de seno a quarta de x sobre 2. A segunda alternativa, que é de seno a terceira de x sobre 2. A terceira alternativa, que a gente tem aqui, seno ao quadrado de x sobre 2. E, por último, nossa alternativa é letra D, que é a alternativa seno de x sobre 2. Então, antes de a gente começar a resolver essa questão em si, a gente precisa entender o que é que ela pede, né? Ela está pedindo para a gente a área abaixo do gráfico, que é justamente a integral de cada uma dessas funções no intervalo que ela pediu, que é justamente de 0 a π. Então, o que a gente tem que fazer primeiro é transformar aqueles gráficos, aquelas funções que a gente viu, no formato de integrais. Então, a gente tem aqui na letra A, a integral de 0 a π de seno a quarta de x sobre 2. Mesma coisa ali para a letra B, a integral de 0 a π. Letra C e letra D, aqui a gente está formalizando o que a gente quer achar, que é justamente a área debaixo do gráfico, que é o que a função pede para a gente. Então, agora, basta a gente realizar a resolução de cada uma das quatro e descobrir qual é a função que mais se aproxima de 1, né? Isso é uma afirmação errada, porque se a gente fizer isso, a gente vai acabar perdendo muito tempo nessa questão, vai tornar ela mais difícil, já que a gente vai ter que fazer bastante coisa em cada uma das alternativas. Além disso, algumas delas não são por integração direta, então a gente teria que usar alguns métodos para poder encontrar outras vias de resolver essa questão. Então, essa não seria a melhor forma, a gente precisa analisar primeiramente o gráfico que a questão nos dá, bem como o contexto ali da questão e das funções que a gente tem. Então, vamos passando aqui para o próximo, que é justamente essa análise de gráfico e de contexto. Então, o que é que a gente pode observar aqui, olhando para esses quatro gráficos? A gente consegue ver que conforme maior é a potência que está elevado ao seno de x, mais rapidamente a função vai se aproximando de zero ao chegar em π, né? Mas ela vai chegando a zero ao se aproximar em π. Então, a gente vê aqui que nessa primeira, de seno de x à quarta sobre 2, comparando com a última, que é seno de x sobre 2, a gente vê que ele chega muito mais rapidamente no zero do que no seno de x sobre 2, que ele vai demorando bastante ali a chegar no zero. Isso acontece justamente porque essa função ela vai variando de menos 1 até 1, né, a função seno, e quanto mais a gente aumenta a potência ali do seno, mais rapidamente ele vai conseguindo trocar ali o período, e então ele consegue chegar mais rapidamente no zero do que as outras alternativas. Então, sabendo disso, o que é que a gente pode presumir aqui da questão? Quanto maior a potência do seno, mais longe ele vai estar ali do nosso 1, porque mais rapidamente ele vai conseguir chegar no zero. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente vai ter uma conclusão de que a gente poderia iniciar a resolução de nossas integrais, né, a partir da potência mais baixa para a mais alta. Apesar de que, com toda essa análise e do contexto da função, quanto da análise do gráfico, já poderíamos dizer qual é a alternativa certa, mas vamos lá tentar ter uma conclusão direta e assertiva sobre isso. Então, vamos começar pela integral de menor potência, que é justamente a integral de seno de x sobre 2. Então, primeiramente, qual é o passo que a gente tem aqui para fazer? Primeiramente, para conseguir resolver a indefinida, né, a integral indefinida, é a gente puxar essa constante aí para fora, vai ficar meio, que multiplica a integral de 0 a π de seno de x, e a gente sabe muito bem que seno de x é uma integral direta, né, que a gente conhece muito bem já, que é a integral que vai nos resultar o menos cosseno de x. Então aqui a gente já resolveu essa integral indefinida, e ali já coloquei o intervalo de 0 a π, porque a gente vai começar a calcular o menos cosseno de x no intervalo, e multiplicando ali por aquele meio que ficou por fora depois. Então vamos lá, calcular o menos cosseno de x no intervalo. Vamos puxar ele ali. Então, quando a gente vai calcular o intervalo, a gente justamente coloca essa diferença, né, de onde a gente está chegando, de onde a gente partiu. Então, a gente vai ter menos cosseno de π, menos, já que a gente está fazendo a diferença, né, menos cosseno de zero. Então, aqui resolvendo cosseno de π e cosseno de zero, que é trigonometria básica, a gente vai ter que o cosseno de π vai ser
o menos cosseno de π vai ser 1, menos o cosseno de zero, o menos cosseno de zero, que vai dar menos 1, que ali com aquele menos que ficou na diferença vai acabar ficando mais, né? Então, com isso a gente vai ter 2, 1 mais 1, 2, e multiplicando pelo meio a gente vai ter meio vezes 2, que dá 1. E olha só que maravilha, a gente achou justamente o 1 que a gente estava procurando. Essa é definitivamente a alternativa que mais se aproxima de 1. E a gente só conseguiu achar esse resultado rapidamente pela análise do gráfico e do contexto da função seno, a partir das potências que a gente fez anteriormente. Então, a letra D é o gabarito da nossa questão. E a título de curiosidade, eu coloquei aqui no Wolfram Alpha a resolução exata aqui de cada uma das outras alternativas, só para a gente ver que o que eu tinha falado justamente vai acontecendo aqui, visto que quanto maior a potência, mais ela vai se aproximando de zero e vai se distanciando de 1. Então, em seno ao quadrado de x sobre 2, a gente vai ter 0,78, seno a terceira a gente vai ter 0,66, sendo a quarta a gente vai ter 0,58. Então aquilo ali que a gente tinha pensado e a partir da análise que a gente teve do gráfico realmente se concretiza ao a gente observar o resultado de cada uma das outras integrais. Então é isso, a letra D é o nosso gabarito e muito obrigado pela atenção.